Olá, pessoal. Onde está a fonte da sua força? Né? Quando você está num momento ruim da sua vida, quando você está muito abalado, quando você está atravessando aquela fundo do poço, né? Tentando reagir, tentando sair, e você está se sentindo sem força fisicamente e espiritualmente. Você se sente ferido na alma. E onde consegue essa força? Né? Você tem que apoiar uma fonte. Muita gente fala nessa aula que Deus sempre está carregando você. Sim, certeza. Mas a percepção, a perspectiva da força precisa ter uma ligação muito forte, que é a sua família. Tentar conectar a sua família. E quando eu estou falando isso, muita gente, mas minha família não gosta de mim, né? Apesar, eu estava lendo comentário, uma das coisas que eu gosto de ler é comentário da minha infância. Eu estou respondendo tudo, quase tudo, só que são 4.300 comentários, é difícil responder tudo. Bom, conectar a sua força com essa família, apesar que seus pais não trataram você bem, porque a infância é complicado, né? Existe uma interpretação imperfeita. Quando você é criança, a gente não enxerga toda a situação. Normalmente a gente só enxerga a nós mesmos, né? E o primeiro ano, normalmente, é tudo de graça. E depois de 2, 3 anos, a mãe começa a ver a cobrança, que a gente é difícil de aceitar nessa cobrança. Bom, apesar que seus pais maltratam você, ainda você precisa conectar com seus pais, perdoar eles. Por quê? Porque eles deram permissão de vida para você. E ainda você pode sentir muito amor nessa fonte, não somente seus pais, né? Porque ao conectar seu pai e sua mãe, vocês conectando a força dos seus antepassados. Porque onde que você carrega DNA não somente dos seus pais, né? Quando eu era muito maltratado com a minha infância por meus pais, assiste meu vídeo, a minha infância 1. Eu sentia meu bisavô, que já é falecido, né? A avó do meu pai. Pero ele contado, né? Quanto que ele falava, que meu bisavô é um professor, era muito inteligente. E tem uma escola para crianças nos lugares remotos que não tem o ensino. Ele mantém né, como fosse escola na fazenda e que todo mundo estudava junto, né? E era muito inteligente. E a esposa dele era uma filha de uma pessoa importante. Então, a pessoa falava que era muito próspero, né? Muito admirado a vida dele. Então, eu sempre admirei nessa figura, né? Por mais que meu pai, minha mãe não me tratam bem, eu sou descendente dessa fonte de inteligência. Eu sou inteligente. Se meu bisavô, né? Meu avô, naquela época, usou droga, né? Usou álpio, né? A China inteira usando álpio, mas mais metade dos homens usavam álpio. Então, quando quem tem dinheiro, virou drogado, né? Só que meu bisavô é uma figura muito forte para mim. Apesar que eu nunca vi a foto dele, nunca soube a imagem dele, mas eu sentia aquela força dentro de mim que eu carregava essa inteligência. No fundo, eu sabia que alguém me ama, né? Alguém me invisível, que são meus antepassados, né? É como se fosse uma árvore atrás de você, que essa árvore é cheia de luz. Onde a força veio do seu antepassado. Então, apesar que você está mal, né, sofrendo mal, tenta perdoar sua mãe, seu pai, conectar com essas duas forças do seu antepassado. São duas famílias, duas árvores grandes, né? O pai é estudo e profissão. A mãe, relacionamento e prosperidade. Então, quando você está com esses dois problemas, tenta reconectar com a família, né, sua família. Então, quando a pessoa tenta manipular você, quando você está sofrendo, né, normalmente pode ser que você está longe da sua mãe, longe da sua terra, né? Eu lembro, tinha um médico cirurgião, chefe do cirurgião, que usou muito morfina, ficou drogado em Einstein, né? Virou chefe. Depois ele
voltou à Bahia, conectou com a sua família, a força da sua família, a força do seu raiz, né? E que você volta a revigorar e sai dessa fundo do poço, né? E eu me reconheço, quando a pessoa quer manipular você, normalmente separa a sua família. Ah, eu não gosto da sua mãe, não gosto do seu pai, né? Seja mulher, seja homem, quando casa, você sente uma fraqueza, porque você ficou longe da sua família, né? E se seu marido, um manipulador, se sua esposa, uma manipuladora, a primeira coisa que ele faz, separa você da sua família. Ah, não quero você almoçar com sua mãe, né? Ah, quero almoçar com minha mãe, né? Não quero você passar Natal com sua mãe, quero passar Natal com minha mãe, com minha família. E esse parece, né? A próxima você vai, próximo de novo, ele vai, esse Natal vai com minha mãe, o Ano Novo vai para sua. E depende de inventar uma viagem e não foi. Parece coisa pequena, mas o tempo, com o tempo, se afastando de você, né? De repente pode falar, ah, o melhor amigo seu é seu irmão. De repente ela fala assim, ah, seu irmão é chato, seu irmão não sem vergonha, seu irmão sempre tentando me paquelar. É mentira, né? É um tipo de manipulação, provavelmente. Você tem que confiar na sua família, né? Claro, tem que confiar no seu amado, seu amor. Mas você tem que ficar sempre pé atrás com esse tipo de manipulação. Quando alguém tentar, né, dividir você, separar você da sua família, jogar você contra a sua família, tenha pé atrás, né? Porque é aí que você começa a enfraquecer. Você pode refletir. Quando você está mais fraco, porque você está mais longe. Não digo longe a distância física, é a distância mental. Você pode estar na Inglaterra, e pode sempre estar ligando com seu pai, sua mãe. A referência, né? A gratidão por seus antepassados, né? Apesar, eu nunca vi meu bisavô, na verdade, nem vi o meu avô, né? Quando eu nasci, a única pessoa que ia ter 7 anos, minha avó paterno, o único avó que eu vi era minha avó, só que ela ficou cega com catarata, naquela época não tinha cirurgia, então eu vi uma vez só, ele passou a mão, né, no meu rosto, ela fala assim, ai, nossa, meu neto mais lindo. Ela não vi, né? Então, eu nunca vi o meu bisavô, mas eu sempre colocou o meu bisavô como fosse alguém, um exemplo que vou seguir. Não vou seguir meu pai, né? Nem vou seguir minha mãe. Eles não estudaram, mas meu bisavô seria um exemplo, seria a força dentro de mim. Por isso que comecei a estudar, há 10 anos de idade, comecei a perceber que eu tenho a mesma inteligência de um adulto e comecei a estudar sozinho, né? E deu tudo certo na minha vida. Então, sempre confiei, eu sempre acreditei que eu sou mais forte, sou mais inteligente que eles, né? Porque eu quero esperar meu bisavô, né? A palavra de Purim, né? Que minha mãe sempre falava, que você é uma merda, nunca vai sair dessa merda, você não precisa mais viver, não precisa mais esforçar, né? Você nunca vai dar certo, você nunca será ninguém, né? O máximo que você puder é um limpador de merda. É uma palavra muito forte para criança, né? Quando muitas crianças ficaram na droga, caíram na abandono, porque acreditaram disso, né? Eu nunca acreditei. Eu sempre achei que eu sou muito mais inteligente que ela, eu tenho muito de amor que ela, e que eu seria uma grande pessoa. Então, no fundo, que na nossa alma, que a gente acredita que Deus ama a gente. Eu sempre acreditei que alguém que me ama muito, e esse alguém, seja Deus, seja Jesus, seja meus mentores, ou seja meu bisavô também, né? Então eu falo assim, se meu bisavô conseguiu uma façanha tão grande, é respeitado pela cidade inteira, né? A cidade pequena, né? Tem uns 5.000 pessoas, mas eu consigo também. Ele é um exemplo de bondade, ele é um exemplo de generosidade, humildade, né? E do bem, né? Se ele consegue isso, eu estou carregando o DNA dele. Claro que eu consigo. Independentemente de meu avô, que usou droga, meus pais que não estudaram, né? Meu pai, como meu avô arruinou a família, né? Meu pai teve que trabalhar aos 13 anos, então não tem como estudar, né? A minha mãe também perdeu a mãe, nunca foi amada, perdeu a mãe aos 7 anos, né?
de idade e ela ficou no purem dos irmãos, né? Criada pela a minha tia mais velha, né? Irmã mais velha dela, que quando ela nasceu, a irmã dela mais velha tinha 28 anos, criada como filha, né? Mas nunca deram, né? Ela nunca recebeu tanto amor, né? Então, o que a pessoa tá, o que tem, o que recebeu. Então, essa conexão, quando eu estava muito mal na minha vida, uns 15 anos atrás, eu voltei à China, né? Eu fiz duas conexões. Uma conectou com meus pais, né? A minha família. Fiquei muito tempo com minha mãe, com meu pai, e eu percebi que eles me amam muito, né? Os tempos mudaram. Quando a gente perdoar, a gente começa a reverenciar. E eu fui no túmulo do meu bisavô, né? Minha avó, meu avô, e que reverenciaram, né? Eles, né? E tem outra conexão com meus amigos. E coincidentemente, tinha um casamento do amigo da infância, da primeira série, primeiro ano da escola, e que tinha mais de 50 pessoas que fizeram minha infância, que estudaram comigo até a oitava série, depois eu entrei na faculdade. Então, eles me evolucionaram, né? Eles me trataram também, sabe? Como fosse um herói, como fosse um astronauta voltou na Terra, né? É uma cerimônia tão grande, né? Eles me cuidaram, me amaram, me mostraram amor. Não sei como falar essa palavra evolucionar, será que a pessoa sabe, que a pessoa abraçar, beijar, e todos falaram, expressaram a admiração por mim. Que a pessoa fala, você é nosso exemplo, você é nosso bandeira, você que, né, que nosso admirador, né, as moças, né, hoje todo mundo tem mais 50 anos de idade, 50 naquela época, me falam, nossa, você é um príncipe, né, você é um rei, é nossa admiração. Né, tem gente pedir, fala, posso dançar com você? Eu falei, claro, que eu achava que eu não era importante. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma conexão com meu orgulho, né, com minha força. São duas fontes, meus amigos e a minha família. Onde está a minha terra? Né? Então, eu estou tão longe. Como é que, pessoal, como é que você supera a dificuldade com tanto entusiasmo, de tanto amor, tanto bondade, né? Eu falo assim, parece muito dopamina, muito motivado. O pessoal fala, você não está meio retardado, né? Bipolar, você está muito hiper motivado, né? Hiperdopaminérgico. Não é falta de... Não estou, né? Não tô bipolar, eu estou sempre positivo, né? Sempre para cima. Então, você ficar 15 anos positivo constantemente, né? Doando o seu conhecimento para as pessoas, fazendo o mundo melhor, não é uma tarefa fácil, né? Tem dia de frio, né? Às vezes a bolsa caiu, né? Você perde 25 mil num dia só. Mas isso são materiais, são coisas de fora, né? O que eu recebo, as bênçãos, os amores, as orações, né? dos pacientes, dos seguidores, com 800 mil pessoas me agradecendo de longe, eu sinto essa força. Essa também é uma fonte de força de mim, né? Mas estou falando para você, quando você está difícil, o primeiro passo é conectar com sua fonte. É sua terra, a sua mãe, sua família, né? Seus amigos, onde pode resgatar nessa força incrível. Que força veio do seu antepassado, né? Não falei quem sou eu sou Peter Liu, sou médico de medicina chinesa, faço controle em Campinas. Se você, por acaso, não está inscrito no canal, se inscreve e principalmente dá um like para YouTube, para Google, acho esse vídeo foi interessante. Então, quando você assistiu e não gostou, não fez nada, o Google, né, o computador, acha que você não gostou desse vídeo. Então, ele para de recomendar esse vídeo para você, de novo, outros meus vídeos, né? Então, inscreve, dá um like e colocar um sino, né? Eu não pedia porque eu não achava importante. Hoje eu sei que Google descobriu que muitos meus seguidores, né, que vocês estão assistindo de mim, 60% das pessoas não estão inscritos. Então, a inscrição é muito pouco.
E muita gente, a clicabilidade, você olhou meu vídeo e não clicou, porque o Google acha que não era importante, né? Você também pode não achar importante, então a clicabilidade era muito baixa. Como eu estou fazendo um mundo melhor, como meus vídeos, como biblioteca virtual, para que você pode melhorar a sua vida e fica mais feliz, né? Quando você está melhor, quando você está feliz, o mundo está melhor para uma pessoa. Né? Se tiver 800 pessoas melhoram, então o mundo está melhor por mais de 800 mil pessoas. Né? Se vocês têm 1 milhão de me seguindo, eu fico feliz. O mundo está melhor por mais de 1 milhão. Não é? E é assim que o mundo vai ficar muito melhor, que conforme que a gente alcança mais as pessoas, ok? Muito obrigado.